Bem-vindos a mais um vídeo de referências literárias da Taylor Swift. O vídeo que eu fiz sobre a Ofélia foi um sucesso inesperado e as pessoas me pediram para fazer mais vídeos desse tipo. Então eu vou trazer aqui um quadro explicando para vocês várias histórias da literatura que a Taylor usa de referência nas músicas dela. Posso sim fazer de outros cantores, então se você tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, tanto de música da Taylor quanto de outros cantores, que eu vou te ajudar a entender melhor as histórias das músicas que você mais gosta. E hoje eu trouxe a música Peter, que claramente faz uma referência à história de Peter Pan, e então eu vou contar um pouquinho da história para você que não sabe ou não se lembra do que se trata Peter Pan. Peter Pan é um livro de James Barrie, e desse livro nós temos diversas adaptações para cinema, em desenho para Disney, live action, musical, teatros, outras releituras e outras histórias que são derivadas dessa. Ou seja, é um universo muito expandido de diversos pontos de vista, mas nós vamos falar sobre o ponto de vista da Taylor. Peter Pan é um menino que não queria crescer e vive na Terra do Nunca com os meninos perdidos. Ele vem na janela da Wendy de vez em quando para ouvir ela contar histórias de contos de fadas para os seus irmãos, e numa dessas vezes que ele vai lá ouvir as histórias, a sombra dele acaba ficando presa dentro do quarto. E ele volta para buscar essa sombra. Quando ele encontra essa sombra, ele tá tentando colar de algum jeito, ele faz barulho, a Wendy acorda e eles se encontram. E ele tem a brilhante ideia de levar a Wendy para a Terra do Nunca com ele para contar as histórias pessoalmente para os meninos perdidos. É claro que a Wendy vai, senão não teria história, mas a Wendy vai e ainda leva os seus irmãos. Chegando lá, eles conhecem a Terra do Nunca, eles têm diversas aventuras, Peter Pan apresenta coisas incríveis para eles, como as fadas, os índios, as sereias, os piratas. A Wendy se encanta, mas em um determinado momento ela percebe que ela tá esquecendo dos pais dela e que é hora de voltar. E nesse meio tempo, os pais da Wendy estão esperando eles com a janela aberta e a luz acesa para que eles encontrem o caminho de volta. Eu, particularmente, amo Peter Pan e eu consigo ver essa história por uma ótica muito positiva e lúdica. Mas, se a gente for usar essa história para uma metáfora de um relacionamento amoroso, na verdade a gente vai estar falando sobre um adulto funcional que se recusa a evoluir, a se preocupar com o futuro e assumir responsabilidades. E se a gente tem alguma dúvida sobre para quem é essa música, vale lembrar que Peter Pan se passa entre a Terra do Nunca e Londres, que é onde a Wendy mora e onde o Joey Alwyn mora. O Joey era o nosso London Boy. E a Taylor viveu muito tempo lá com ele. E a gente vai ter essa referência de Londres em várias músicas, como a própria London Boy, como So Long London, entre outras. E na música Peter a gente vai ver uma mulher que esperou muito por esse rapaz, pela evolução desse rapaz. E a Taylor deixa isso muito claro na ponte, onde ela diz: "E você disse que viria me buscar, mas você tinha 25 anos e o prazo de validade dessas fantasias expirou." No final da história, a gente vai ver o Peter observando a Wendy que ele tá deixando pra trás, e a Wendy vira pra ele e pergunta se ele vai voltar. E ele diz que sim, para ouvir histórias sobre ele. Depois disso, existem alguns finais. O do livro diz que o Peter Pan nunca mais voltou depois que a Wendy virou adulta. Já nas peças, no musical ou na continuação no Peter Pan 2 da Disney, que é Peter Pan de Volta à Terra do Nunca, o Peter Pan volta, mas quando ele volta, ele vai encontrar uma Wendy já adulta, casada, e a criança que tá na cama é a filha da Wendy, a Jane. Ou seja, em todas as opções, ele deixou passar muito tempo, então o prazo de validade dessas fantasias realmente expirou. Não tem mais tempo, não tem mais nada que ele possa fazer. E na música ela diz que a mulher sentada na janela apagou a luz. Isso significa que ela não tá esperando mais ele e que ela não quer mais que ele encontre o caminho de volta. Esse final de Peter Pan também tem uma pequena referência na música Cardigan, quando ela diz: Peter perdendo Wendy. No filme live action de 2003, na cena que o Peter tá observando a Wendy e a recepção da família e toda aquela cena muito bonita, a narradora diz: Peter Pan teve incontáveis alegrias que outras crianças jamais terão, mas ele observava agora a única alegria da qual ele fora para sempre excluído. Aqui a gente vê que ela já cantava sobre esse homem que prefere perder o amor
do que crescer, do que evoluir. E aí fica aquela questão, será que aquela história do triângulo amoroso que a Taylor conta no álbum Folklore é realmente fictícia, como ela disse? Ou será que a música Peter veio para confirmar que toda aquela história que ela colocou como fictícia do álbum Folklore é realmente a história dela? Eu acho que Peter Pan faz um link perfeito entre essas duas músicas, Peter e Cardigan, e eu acho que a música Peter veio para completar essa história e para nos dizer que aquela história fictícia do Cardigan e de todo o álbum Folklore, na verdade, é sim a história da Taylor. Vocês já conheciam essa história? Vocês gostaram desse vídeo? Me conta aqui nos comentários e deixa aqui nos comentários qual é a próxima música, a próxima referência literária da Taylor que você quer que eu venha contar. Um beijo, curte, comenta, compartilha, manda para aquele seu amigo que é fã de Taylor Swift e até a próxima!